Estamos de volta com mais um Fala Franchising, o podcast da ABF. Eu tô até aqui com a minha lampadinha para ver se sai um gênio aqui me falando um pouco de futuro. Eu tentei bola de cristal, não deu certo. Ó, esquece isso, eu vou contar com essa galera aqui para contar para vocês como descobrir o futuro, como prever, como calcular. Então, já vou apresentando sem mais delongas. Eu estou aqui com o Arlan. O Arlan, ele é gerente executivo de expansão da Cacau Show. Muito bem-vindo, Arlan. É uma alegria ter você aqui conosco. Obrigado, André. Eu que agradeço estar aqui com você, com os colegas aqui. E espero que ao final desse bate-papo a gente consiga compartilhar um pouquinho da importância desse tema que às vezes soa complexo, né? Sim, análise preditiva. Análise preditiva. E no final a gente vai entender que ele é mais importante do que se pensa, mas pode ser mais simples do que o título dele. Às vezes o pessoal já até faz e nem sabe que chama análise preditiva. Pois é isso aí. Você vai descobrir no meio do caminho que opa, esse negócio eu já sei, eu já faço. Né? Agora talvez tenha espaço para aperfeiçoar, para ser mais assertivo, mas vamos que vamos. Vamos que vamos. E olha, eu também quero apresentar para vocês, está aqui conosco, o diretor da SPR Franquias, André Giglio. Muito bem-vindo, André, é uma honra recebê-lo aqui também. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a introdução. Você já conseguiu fazer um resumo, porque análise preditiva parece uma palavra difícil, mas às vezes ele é bastante simples e a gente descobriu que estava usando, né? Porque quando a gente estava na discussão do tema, alguém falou análise preditiva. Oi, o que é isso? O que é isso, né? Não, ainda me convidaram para conversar sobre isso, mas eu preciso aprender o que é. A hora que eu fui ver o que é, a gente já faz isso, então só não tinha dado nome aos bois. Então, vai ser um bate-papo muito bom. Bacana. E para completar esse trio aqui, que vai nos ajudar a descobrir o futuro, estamos com o CEO do Mercadão dos Óculos, o Gustavo Freitas. É um prazer recebê-lo também, Gustavo. Muito obrigado. Prazer estar aqui na BF, na nossa sede. Prazer estar com esse time de campeões aqui. E vai ser muito produtivo, eu tenho certeza. Maravilha. Então vamos começar. Arlan, eu quero saber o seguinte, explica para o pessoal o que é a análise preditiva. Ela está ligada a planejamento, a tomada de decisão. Então fala um pouquinho disso, por favor. Olha, fundamentalmente a análise preditiva, e aí se você for buscar, pesquisar, ela vai trazer um pouquinho aí da lâmpada mágica, esse termo aparece nas pesquisas, mas ela te ajuda a você prever uma demanda, prever um certo esforço que você vai realizar para alcançar determinado objetivo, baseado em dados passados. Agora, claro que basear em dados passados não pode simplesmente significar repetir o que aconteceu no passado, mas entender o que aconteceu que possa ter prejudicado o resultado daquele passado e ser melhorado para o futuro, ou não. Foi ótimo, mas ainda assim, e aí no bate-papo eu acho que vai ter oportunidade de eu falar um pouquinho de um case nosso, sim, em que a gente comemorava pra caramba em um determinado resultado, em algum momento a gente falou, mas peraí, a gente está comemorando num espaço-tempo que tem mais coisa para fazer. A gente falou, é verdade, porque às vezes você tem um resultado excelente, aí você fala assim, bom, vou pegar isso aqui, replicar, fazer minha análise preditiva para ser tão bem sucedido na próxima campanha quanto essa. Só que se você simplesmente repete, você está deixando de aproveitar todo o aprendizado que aquilo te trouxe e que eu acho que o que mais permeia o nosso universo aqui, que é a venda, né? Sim. Porque a coisa não está... É importante sim o que você vendeu, mas assim, e o que você deixou de vender? Né? Então a análise preditiva, aí, fundamentalmente, né? ela te ajuda a pegar dados de uma campanha realizada tua ou do mercado, quando você ainda não tem esse histórico, né? Para que você possa otimizar os resultados da tua próxima campanha, do seu próximo ciclo de produção, de vendas. Eu vou voltar com você para você contar um case aí da Cacau Show. André, quer complementar como é que você, como consultor de expansão, bastante atuante no mercado há tantos anos, como você vê isso até o histórico, né, do que era a análise preditiva e do que ela vem a ser hoje? Primeira coisa, quando a gente fala de análise preditiva e está falando de futuro, o principal conceito que a gente tem que estar colocando é que a gente não está adivinhando o futuro, tá? A gente está calculando, prevendo, estimando, tá? E já que você comentou, tá? Não querendo entregar a idade, essas coisas, mas assim, tem uma evolução absurda do que foi essa análise. Acho que alguns pontos importantíssimos ou principais que permeiam que atualmente a gente gaste mais tempo analisando e estudando, coisa que no passado a gente passava muito mais tempo coletando dados, os dados eram bastante precários, né? A gente vem se deparando com soluções
extremamente eficientes e competentes, a ponto de hoje você, mediante algum tipo de estudo, conseguir prever um faturamento, conseguir definir uma localização de loja, conseguir definir a área de abrangência de uma loja que você vai montar. No passado, né, eu vou falar assim, mais ou menos em meados da década de 90, quando a gente ia fazer um plano de expansão, um estudo para calcular um potencial, a gente contava com dados de censo demográfico que já demora até para sair, né? Quando ele sai, às vezes já mudou a realidade, né? Que já saía a cada 10 anos, tá? Coletado de uma forma até um pouquinho precária e que te dava informações de número de habitantes e mal a composição etária que tinha na região. Um pouco de renda, né? Renda, mais ou menos. Quando a gente tocou no tema, eu fui buscar algumas coisas antigas e encontrei ali, mais ou menos em 1990 e tanto, a Francap chegou a lançar um índice que chamava Infranc, que era um índice que ele dava um potencial de mercado de uma cidade, mas era a cidade inteira. Então, não era o bairro, o município. Era um negócio até engraçado depois, assim, ele era meio seletivo, ele pegava 85% do potencial de cada estado, dividia ele naquelas cidades e apresentava, dava alguma coisa entre 915 municípios que eram interessantes para o mercado. E como que ele era apresentado, né? Ele vinha num livro de capa dura, onde o requinte era você ter um mapa colorido desenhado, né? E você tinha o dado, você tinha lá um índice, né? Que por regra de 3 você poderia falar, puxa, se eu vou bem em determinada cidade, uma cidade que tem o dobro do potencial, a gente prevê que vai ter o dobro do faturamento, e se é metade ali, e qual que é a minha linha de corte para falar que cidade tal ou não no meu range trabalho, ou né? no meu target, né? Então, assim, é super engraçado. E, assim, e como que chegava, assim, a gente recebia um disquete. Olha só. Vai ter muita gente que vai ouvir e não vai saber o que é isso. Vai lembrar do docinho lá, disquete. Essa peça de museu. Era um pendrive com uma tecnologia diferente ali. Sim, né? Uma fitinha se abria, assim. E que trazia uma planilhinha já em Excel, pô, que te dava numa segunda linha ali, se você jogasse um potencial de quanto você quer faturar ali, como que ele estava te dividindo em todos os mercados. E aquilo lá era vendido para a fábrica, para a indústria, para a equipe de venda, para representante comercial. E dali para frente a gente começa a ter evolução, né? Mais para frente, acho que meados dos anos 2000, começa a gente a ter acesso a índices de potencial de consumo, e eles começam a se segmentar por segmento. Então, quanto que é alimentação, quanto é saúde, quanto eu gasto em ensino, e começa a nichar, nichar tanto no segmento como também em regiões menores, mesorregião, micro-região, chega em bairro, mas isso em 2000, mas ainda era dado que a gente tinha que jogar na planilha, jogava ali, colocava ali, fazia uma análise da concorrência, quem está aqui, quem não está aqui. Acho que isso aqui depois a gente vai evoluir um pouquinho mais para definir isso daí. E disso daí para frente começa a surgir aquelas ferramentas de geoprocessamento e tal, que acho que eu já me estendi bastante. Acho que não, a gente quer saber. Mas é importante a gente entender a evolução, né? Porque hoje em dia é fundamental, como a Orlando falou no início, é vendas, né? E para a gente vender bem, a gente tem que entender com quem a gente quer falar e onde ele está, qual o seu hábito. Então, tudo isso aqui é fundamental. E agora eu quero ouvir o Gustavo também contando um pouco da sua experiência no Mercadão dos Óculos. Como vocês utilizam a análise preditiva lá? Conta pra gente. A análise preditiva praticamente a gente utiliza em todos os departamentos da empresa. Então, iniciando pela expansão, né? Então, analisando aí o perfil dos investidores, analisando o perfil do investidor versus a performance dele quanto franqueado, né? Então, para que a gente seja mais assertivo em relação ao investidor, né? Na seleção desse investidor. Com relação a ponto comercial também, né? Da forma como o André estava dizendo, geolocalização, a gente utiliza alguns softwares, né, de georreferenciamentos, né? E nós estamos com um software já customizando ele há 7 anos.
Então a gente vai sendo a cada dia mais assertivo, né? A ferramenta vai aprendendo. Ela né? mostra onde você deve abrir o ponto, onde ele é mais vantajoso. Onde ele é mais vantajoso versus o resultado de algumas outras lojas. A gente clusteriza, né, as praças. Então, praças que têm aí índices parecidos, né, IDH e tudo mais, quantidade de população, região do Brasil, enfim. A gente clusteriza isso e através dessa clusterização a gente projeta, né, o potencial de faturamento daquela loja. Né? Perfeito. E para isso a gente utiliza análise preditiva, né, para poder checar as informações do nosso histórico, o histórico do mercado, o histórico econômico, né? Então tudo isso é analisado previamente, né? E aí a gente projeta em cima desses dados. Né? E essa análise que você falou, você faz para a franqueadora analisar pontos. E vocês utilizam também para o franqueado, para ele poder falar quanto eu vou comprar, estoque, qual o período de alta, como é que vocês explicam um pouquinho melhor, como vocês oferecem essa ferramenta para o franqueado? Passando agora para a operação, né? Que a parte do estoque que você falou, que é muito importante, essa análise preditiva, primeiro ela já começa a prever o enxoval inicial daquela loja. Então, em cima daquele cluster, de tudo que se projeta ali dentro daquele cenário, nós criamos ali um mix de produto, né, para ser o mais assertivo possível no enxoval inicial daquela loja, para que ele não tenha produtos encalhados, enfim, que fique... E nem falte também. Nem falte produto, exatamente. E aí, a partir desse momento, né, a gente começa também a entender pelo histórico nosso, pelo histórico das lojas e tudo mais, as curvas, né? Curva A, curva B, curva C. E em cima desses dados, nós já vamos fazendo uma engenharia reversa para que a indústria esteja sabendo aí a demanda de vocês, de 6 a 12 meses antes do que será a demanda no futuro. Né? Isso, eu acho que, aí eu vou voltar daqui a pouco com você, que eu quero ver um pouquinho Alain, mas envolve custo também, você reduz custo, você antecipa, né? Você consegue garantir. Você é mais assertivo, né? A gente sabe que se o selling for bem, for bem assertivo, né? O sellout ele é assertivo da mesma forma. Né? Então, para que a gente possa ter o produto ideal para aquela região, né? E isso tem vários fatores, né? Além do fator econômico, tem o fator também étnico, né? Então, cada região do Brasil a gente tem uma característica. O Brasil é um continente, né? Então, as pessoas têm características diferentes. Formato do rosto, tamanho, enfim, várias características. Então, para ser assertivo, né? Voltando a falar da engenharia reversa, né? Essa curva ela é analisada aqui para que a gente possa, em 12 meses, ter o produto certo, no momento certo, na região certa. É isso aí, é o que a gente está falando, cada vez mais segmentado, porque até bairro, né, você tem pega São Paulo, tem uma discrepância gigante de bairros, assim, né. Não, tem bairros de São Paulo que são cidades de alguns locais do Brasil. Sim, é isso mesmo. Tem outro ponto importante também, que a gente utiliza a análise preditiva, que é a questão do repasse. Perfeito. Então a gente também vai analisando, né, a performance das lojas e a partir desse momento a gente tem alguns indicadores que nos indicam, olha, sinal amarelo ali, possível repasse sendo projetado e aí em cima daquele ditado chinês, né, vamos cavar o poço antes de sentir sede, porque depois que você está com sede você não consegue cavar o poço. Né? Então um repasse programado, um repasse bem feito, né, um repasse que tem uma análise preditiva e que você consegue antever algumas situações. Né? Então, a partir desse momento, a gente começa a indicar para aquele franqueado, olha, estou vendo que você não está performando, que você não está se adaptando ao negócio e tudo mais. Você considera a possibilidade de repassar a sua loja? Sim, considero. Aí, a partir desse momento, a gente começa a contactar os bons operadores regionais que estão à sua volta. Né, prioridade para dentro da rede, né? Prioridade total para dentro da rede e a gente sempre encontra um investidor dentro da rede que quer aquela praça. Né? E que a partir desse momento a gente começa esse repasse, uma antecedência maior. Né? Eu falo, loja, né, franquia é igual um imóvel. Né? Se você coloca ele à venda, né, pintadinho, com a parede bonita, jardim cuidado, né? É melhor do que ele está caindo. É uma forma, né? Ou seja, antecipa problema, né? Exatamente, Análise preditiva também, não é só aumento de vendas, antecipa BO, né? Exatamente. Então é a mesma coisa. Então é melhor você conseguir fazer um repasse
antes da loja chegar num ponto crítico, né? Sim. Mesmo porque para reverter resultado é mais fácil, né? E a gente tem casos fantásticos de repasse, né? Tem casos que, por exemplo, o franqueado assumiu uma loja, em 2 meses ele dobrou o faturamento, em 3 meses ele quase triplicou e 1 ano depois ele quadriplicou o faturamento da loja, tá? No mesmo ponto, com o mesmo layout, com o mesmo tipo de produto, só trocou a equipe. Isso tá? mesmo. Essa é a ideia da ferramenta. Ela ajuda, inclusive, a entender se aquela loja está com algum problema na operação ou maior, né, mais estrutural. Né? Você consegue entender se é do bairro, se é do consumo. Arlan, quero entender agora na Cacau Show, porque eu acho que isso ajuda vocês muito em campanhas. Né? A Cacau Show é muito forte em campanhas de Páscoa. Me fala um pouquinho como vocês usam a análise preditiva lá. Assim, até a gente fazer a loja 1000, que foi no ano de 2010, a gente usava basicamente a referência do varejo de presentes, né? A gente tem muita inspiração aí nas maiores redes de varejo do Brasil e franquias do Brasil. Só que quando a gente completou as primeiras 1000 lojas, a gente começou a ser cobrado. Sim. Cobrado pela própria rede e pelo nosso conselho de administração. Né? Um dizia o seguinte, olha, por que você vai abrir mais lojas? Porque até então a gente falava, a gente vai abrir porque não tem aqui, porque ali daquele colega que a gente se inspira tem 3, então a gente tem que ter pelo menos uma. Né? E com esse montante, um falava assim, por que você vai abrir mais lojas se eu estou nessa cidade? E o Conselho de Administração começou a cobrar da gente também os porquês, mas pensando em perenidade do negócio. Cara, e aí a gente teve que ir atrás de aprender esses mecanismos, essas ferramentas, entender o que são sistemas de geomarketing, e aí a gente começou a desenvolver o que a gente é um nome nosso interno, a gente chama de Etapa Brasil, que é justamente o que é a ocupação, porque a gente fez a etapa lá de 1000 lojas, agora Etapa Brasil, a ocupação do país, né? Hoje a gente está em mais de 1.600 municípios, né, com presença, e a gente então junta todos os dados do sistema de geoprocessamento, mas com um complemento importante, que a gente compra uma pesquisa anualmente, ela é atualizada, do potencial de consumo de chocolate, especificamente de chocolate, em cada município do país. Essa granulometria... Qual é o município mais chocolatra? Você lembra? Eu quero saber, olha, eu vou para lá. Então, assim, a média per capita de consumo está no Sul, no Rio Grande do Sul, e no Rio Grande do Sul disparado. Ligado, acho que a região né? fria, será? Mas com hábito, clima, né, potencial de consumo em geral. E é interessante porque no Sul é o maior potencial de consumo de chocolate e é onde a gente ainda tem mais oportunidade de crescer per capita. Porque também tem várias marcas de chocolates ali presentes, né, que o pessoal já tem uma certa fidelidade, embora a gente tenha bastante lojas ali. Agora, é um negócio muito louco, porque, por exemplo, em Goiânia, na capital Goiânia, o nosso share é de 40% do mercado de chocolates em Goiânia. A Palma Goiânia, extremamente quente, mas se consome chocolate, a gente vai descobrir que sim. Né? Então a gente começou a desenvolver essa ferramenta que ela ajuda a gente, então, na abertura de lojas. Hoje a gente consegue entender, e não porque a gente acha, porque está ali, está provado matematicamente. Tem espaço. Olha, aqui a gente já tem uma loja, mas a gente tem potencial para fazer mais 3. Dessas 3, uma vai ser no formato loja container, as outras 2 vão ser no formato de loja tradicional. E aí a gente aprofunda mais, chegando ao nível de rua. E a gente entrega isso para o nosso franqueado todo ano na convenção. A gente falou, olha, nós vamos abrir nessas praças, nestas ruas, para que ele tenha essa ferramenta e entender, porque a gente não trabalha com exclusividade de território. Isso eu ia perguntar, né? Isso é importante, né? Porque quando o franqueado entra em alguma rede, ele tem, né? Você pode atuar dentro desse território, né? Perfeito. Você não tem isso. Não, a gente não trabalha com exclusividade de território. Então, numa praça que tem potencial para ter 5 lojas, a gente trabalha muito para que essas 5 lojas sejam do mesmo franqueado. Perfeito. Não é? Mas ele não tem exclusividade daquela praça. Então, se um novo candidato, ele apresenta o ponto. Agora, ele tem o franqueado da casa, ele tem condições muito mais favoráveis, seja em incentivos mesmo financeiros, desconto taxa de adesão, em prazo de pedido inicial, até a gente entregar para ele algo que a gente não entrega tão mastigado para o novo candidato, falando, aqui, é nessa rua, número tal, número tal. Né? Então ele tem essa condição favorável. Isso permitiu a gente, a cada ano, ir melhorando a assertividade. Você falou de campanhas, a Páscoa representa no negócio de chocolate, gente, 30% do ano. E hoje são 4.021 lojas. Qualquer 0,x% num desvio de um negócio que esse ano a gente vai fechar aí com um selim de 3,1 bilhões de selim, qualquer 0,x% causa um impacto. E esse impacto
quando você coloca na média, você fala, mas foi na média tanto, só que esse impacto às vezes ele não pode fugir da média para um franqueado, porque a Páscoa, né, trazendo aí, concentrando o comentário na Páscoa, ela pode atrapalhar a vida do franqueado se ela não for bem cuidada. Não, e não pode ter ruptura, né? Você pode chegar na loja e não ter o produto. Pois é. E aí o que acontece? O pedido de Páscoa, a Páscoa desse ano que vem, 2024, ela acontece em março, último final de semana de março. Esse pedido de Páscoa, ele foi feito em maio deste ano, 23, para Páscoa 24, e em julho a gente começa a produzir ovo de Páscoa. Entende a complexidade do negócio? E é bem, né? Porque né? você tem que prever um cenário de um Perfeito. ano depois, que tem uma série de Então a gente começa a produzir, né? então, a gente começa a produzir em julho, o franqueado começa a receber chocolate, ovo de Páscoa, na campanha de Páscoa em 2 de janeiro na loja. A campanha começa ali na semana do Carnaval, às vezes imediatamente pós-Carnaval, só que com um detalhe, né? Você fala, 30% do ano está na Páscoa. Ok, a campanha de 45 dias ela acontece ali nos 45 dias, na Páscoa não. Desses 30%, 85-90% acontece nos últimos 10 dias que antecedem o domingo de Páscoa. O franqueado de primeira Páscoa fica maluco, porque ele vê todo aquele investimento dele, a primeira Páscoa, faltando 10 dias para a Páscoa, e aquele estoque ali, com 15, 20 dias antes, ele começa a ligar para a gente todo dia. A gente fala, não, calma, vai acontecer. Né? Com 15 dias ele liga de novo. No 10º dia ele já não está ligando mais. A gente fala, já não está dando tempo, está vendendo. E aí, assim, a gente acompanha, André, loja a loja. Esse é um período que toda a consultoria de campo nossa, que ela é descentralizada, vai para a sede. Então, via sistema, a gente acompanha cada loja, porque, olha, faltam 20 dias para a Páscoa. A nossa previsão, nosso cálculo, né, ele diz aqui que a gente deveria ter vendido, nesse momento, 10% da campanha. Nós estamos com 10% da campanha vendida. No geral, a gente está ok. Só que essa loja está com 12% da campanha. A gente tem um motivo para comemorar e um motivo para se preocupar. Porque, então, ele tem uma tendência a faltar produto. Mas eu tenho outra loja que está com a tendência a 8% e eles estão ali a 10 quilômetros, 50 quilômetros um do outro. Opa, esses caras... E aí, o nosso consultor de campo faz esses caras começarem a se conversar. Porque aqui do nosso escritório ele falou, olha, vamos monitorando um ou outro, porque ali, em algum momento, vocês podem precisar fazer esse remanejamento. Por quê? E aí entra numa coisa interessante, porque todo esse movimento, já tem um bom tempo isso, mas há alguns bons anos, chegava na sexta-feira de Páscoa, nosso franqueado mandava a fotografia da loja zerada, não tinha nada. E todo mundo comemorava, a gente inclusive. Vendeu tudo, tá? Uma hora caiu a ficha, peraí, hoje é sexta, hoje é sábado. Tem mais coisa para acontecer. E aí a gente começou então a estudar mais isso, a remodelar a compra dele, para que ele comprasse de forma a chegar no domingo de Páscoa. Então, qual que é a nossa meta? É chegar no domingo de Páscoa com 97% da campanha vendida, não 100%. Porque se ele vendeu 100%, ele ainda poderia ter vendido mais. Não, mas esses 3% não é sobra? A gente não considera sobra, considera a campanha super bem sucedida, porque é diferente do Natal, que o Panetone você vende em janeiro, a Páscoa vende menos, mas ter esses 2-3% ali é saudável para a semana seguinte. E aí uma outra necessidade desse acompanhamento é porque você falou aqui agora há pouco, mas no ano seguinte o cenário econômico, o clima, a temperatura, a gente monitora a temperatura, né? Porque é uma data móvel. Então assim, tem essa outra variante que é uma data móvel. Está mais perto ou mais distante da data de pagamento. Em municípios médios e pequenos, o pagamento do serviço público tem influência na venda da loja. Não é? Esse é um pedaço. A coisa de cidades turísticas versus capitais, deslocamento, né, tal. A loja está num centro de empresarial, num mall de escritórios, sexta, sábado, domingo de Páscoa, esquece. Centro de cidade, shopping bomba, o centro de São Paulo, sábado, domingo. Bom, então tem uma série de variáveis para que a gente possa também entender o seguinte, poxa, vai ser necessário, graças a Deus nesses últimos 3 anos, 2 anos, não foi necessário fazer nenhuma promoção de Páscoa. Porque também tem essa coisa, poxa, vai ser necessário fazer promoção? Aí é necessário uma promoção a nível nacional ou só estadual? Pois é, porque pode acontecer, a gente precisou desenvolver na que a gente quis, mas foi necessário, e aí na hora da necessidade a criatividade vem à tona, há alguns anos que a gente chama da Choco Friday. O que é a Choco Friday? A gente vai ali na quinta-feira, porque o objetivo é não dar desconto, não fazer promoção. Mas às vezes chegando ali na quinta-feira, a gente vai ter que disparar uma promoção na sexta-feira, que é a Choco Friday, e aí a mecânica da promoção a gente estuda aqui, vai otimizar melhor a venda, a margem, né, para poder na sexta dar mais movimento. E às vezes acontece que a gente dispara a Choco Friday só na sexta. Putz, já trouxe gente para a loja para entender a Páscoa, tira.
Poxa, teve caso de fazer a Choco Friday estender até domingo. E nos últimos 2 anos foi interessante, porque graças a Deus a gente não precisou fazer Choco Friday, e o consumidor, tinha gente mandando mensagem para Cacau Show, professor, não vai ter Choco Friday, a gente, cara, não vai ter e corre, senão você fica sem. Né? Então, tem uma complexidade isso aí. Na Páscoa do ano que vem, Páscoa 2024, a gente vai produzir um total de 25 milhões de ovos de Páscoa. A gente fez uma continha lá para entender isso. Isso, se a gente coloca um do lado do outro, isso dá quase em torno de 4 mil quilômetros de ovos de Páscoa. Porto Alegre a Belém, via BRs. Então você faz um grande congestionamento Porto Alegre a Belém, né, de ovos de Páscoa. Então é um volume muito grande. Então todo esse cenário, toda essa análise, todo esse estudo, porque é aquele negócio, poxa, 90% das lojas foram bem pra caramba. Um negócio de 4.021 lojas, 10% não ir bem é muita coisa, e aquele cara precisa ir bem. Então a gente, toda essa ciência que a gente tem hoje de análise de dados, de informações para transformar esse resultado, é fundamental. A gente não enxerga hoje viver sem isso. Né? Falamos ali um pouco do giro, do estoque. Já tem uns 5 anos que a gente implantou um sistema, que aí é o ano inteiro, não é só Páscoa, que ele entrega para o franqueado a sugestão de compra dele do pedido semanal. Porque também a gente vive o seguinte, a gente trabalha com chocolate de vários sabores, tá, não sei lá, o franqueado não gostava de trufa de maracujá. E aí na cabeça dele a humanidade não gostava de trufa de maracujá, não, mas é só ele. E aí ele não queria comprar trufa de maracujá. Só que a gente tem uma rede, né? Você precisa ter. Então esse sistema ele passou a analisar o seguinte: ele lê a venda das últimas semanas daquela loja, não é? E ele calcula. Aí também a gente tem sazonalidade, 30% Páscoa, 30% Natal, aí tem namorados, tem mãe, tá? Então ele, através de várias inserções de informações, não é? Ele devolve o seguinte: olha, a projeção de venda para a tua próxima, nessa semana que vem, na outra, é esta aqui, em sabores e quantidade. Então está aqui o teu pedido. Claro que quando isso foi implementado, nenhum franqueado queria, mas poucos queriam, porque a leitura era: perdi minha autonomia de fazer pedido. E aí a gente teve que trabalhar a informação, porque é aquela história, né? Na franquia só é assim porque eu sou franqueador, você é o franqueado, não dá mais, não cola há muito tempo. Aí você entra nos porquês. Olha, isso aqui é porque você vai otimizar a tua venda. Começou a aparecer case de aumento de venda daquela loja que ela foi, porque no começo a gente foi aderindo, tal, né? Chamando as pessoas, foram aderindo ao sistema. Então isso aí otimizou a venda de forma que hoje, se a gente falar, olha, vamos tirar o sistema, você faz o pedido. Não, porque esse cara também, ele passou a deixar de gastar um tempo dele fazendo conta para fazer pedido e tal, e concentrando na venda. Eu já achei até isso uma vantagem, que é a vantagem do franchise, né? Você ter esse suporte da franqueadora que entrega para o franqueado uma análise, para que ele não parta sozinho da cabeça dele. Perfeito. Né? Essa é a grande faz parte vantagem, do papel, né? Da franqueadora. Perfeito. Eu costumo dizer muito lá na franqueadora, olha, pessoal, e falo para os franqueados, falo na minha palestra de treinamento de novos executivos, né, que são os novos franqueados, eu falo assim: pessoal, vamos errar erro novo? Vamos errar erro que a franqueadora já errou, não? Né? Então nós já erramos, a rede já errou bastante. Né? Vamos aprender com eles e vamos errar erro novo. Por que errar erro novo? Porque se você não tenta, você não erra. Pois é. Concorda? Então, vamos errar erro novo. Vamos acreditar na análise preditiva, vamos acreditar na sugestão de compra da franqueadora. E esse cara, quando ele está aderindo, está chegando no sistema de franquia, ele está comprando isso. Pô, você comprou isso, toda essa inteligência. Então deixa eu te entregar, receba isso, né? Aliás, eu até queria saber de vocês, isso é uma coisa que vocês mostram para o potencial franqueado? Olha, se você entrar para a rede, você vai ter isso de suporte. Sim. Isso já tem ajudado a vocês trazerem franqueados muito, como uma ferramenta? Sim. Muito. Faz parte, né? O franchising é o 50-50, né? Tem a 50% de responsabilidade do franqueado, 50% da franqueadora. Né? E isso está inerente aos 50% da franqueadora. Né? Quer complementar? Então, você imagina, a gente está falando aqui de investimento, de retorno, tá? De payback. Então, se você sabe, é mais fácil às vezes você definir e o teu candidato enxergar o quanto ele vai investir. Se você tem ferramentas que começam a dar com mais assertividade o faturamento, você permite que ele consiga enxergar muito mais próximo da realidade o que é o faturamento, do seu faturamento, qual é o resultado, do teu resultado, qual que é o teu retorno do investimento. Você faz um alinhamento de expectativa que hoje é fundamental. Olha, você vai ter, mas calma, não é agora, é em determinado mês, dessa forma, tal. Baseado no quê? Baseado no conhecimento que a rede vai tendo.
Eu até dividiria esse tipo de estudo em 2 estágios, né? Primeiramente, a gente se baseia em dados estáticos ou disponíveis, mesmo que essas baita ferramentas hoje que existem no mercado, que se abastece de mais de 400 fontes de dados, dados públicos, dados privados, dados processados por ele mesmo. Eles têm robôs que ficam capturando informação de mercado, entra no site, coloca e plota a concorrência onde está, chega em detalhes de entender ticket médio por segmento, fluxo de pessoas, puxa, que bárbaro, você tem um mapa do teu negócio, tá? Mas o que é importante? É importante o passo seguinte, é você entender o DNA geográfico de sucesso do teu negócio. Beleza, diante desse cenário, o que eu estou buscando? Preliminarmente é usada a inteligência humana, que presume uma característica específica de sucesso e é onde você começa a buscar. Já hoje, com inteligência artificial... eu ia chegar nisso, que mudou o cenário, né? Que é importante, essas ferramentas elas começam a reprocessar as tuas informações para te dar devolutivas, inclusive de reajuste dessa tua fórmula de sucesso, desse seu novo DNA. Olha, isso que você esperava que fosse, de fato não acontece, porque a hora que eu coloquei a performance do teu histórico, das tuas... difícil com 5 lojas, mas as tuas 1000 lojas, tal, você começa a falar, olha, realmente para ter sucesso é isso daí. Então, na verdade, você começa a dizer onde que tipicamente vai acontecer de forma mais efetivada, que é quando você mixa as informações do que você sabe do teu negócio e fornece com aquilo que a ferramenta te provê de mercado. Na hora que você consegue fazer essa combinação, você consegue definir melhor potenciais de território. Mais do que o potencial do território, o site location, o endereço, você consegue ter o quarteirão que tem o fluxo que você gosta, porque naquele quarteirão as pessoas passam a pé daquele lado da rua naquele momento do dia. Então, influencia tudo, é um tetão de bate-sol, né? Seja um lado, seja do outro, sim, né? Perfeito. Influencia diretamente, tá? Faça sombra no período da tarde. Sim. Influencia. Não, mas é a vitrine da loja de chocolate. Entendeu? Entendeu? É mais gasto que ar-condicionado. Pois né? Não, na vitrine derrete. E tem um outro lado importantíssimo, porque a gente, né, eu mesmo falei muito da venda, mas acontece, um dos pilares que faz a venda ser boa é a competitividade, qualidade, né, e preço. Para eu ter um preço ótimo, eu também preciso ter custo ótimo de produção. E o que acontece? Esse trabalho de análise, ele facilita demais, então, porque quando eu quando eu empacoto a minha Páscoa do ano seguinte, com 10 meses de antecedência, a negociação com fornecedores, com transportadoras, com eventual locação de espaço do franqueado, porque no nosso caso, numa Páscoa, muitas vezes ele aluga um estoque extra por conta de volume. Quanto mais tempo de antecedência ele trabalha isso, menor custo ele tem. E a gente com os fornecedores. Né? Muita embalagem. Papel, né? Porque a garantia de uma boa negociação, mas muito antes da negociação, é a garantia de ter o insumo, porque esse determinado momento, e no nosso caso a Páscoa, falando de transporte, ok, a gente tem menos disputa com outros players, mas disputar transporte climatizado, que é o nosso caso, no Natal, com o movimento, gente, é uma coisa impressionante o movimento da demanda de transporte climatizado em novembro, dezembro, por conta de frutas, de cestas e do refrigerado, do Chester, porque às vezes é o mesmo caminhão, ele só dosa a temperatura, né? Então isso também. E eu tô aqui, eu fiquei na minha cabeça com um negócio que para mim foi curiosíssimo. Pô, tem formatos de rosto no Brasil para óculos. Rosto, tonalidade de pele. Mais, né? Cara, olha que loucura. O óculos era uma questão só de saúde, agora é estética. É moda, estética. Você tem vários, você troca. Formato de rosto, tom de pele. Tom de pele, tamanho do rosto. Então hoje nós temos uma ferramenta muito interessante, já embarcada. Temos 4, 5 pilotos no Brasil e vamos colocar na rede toda, tá? A gente chama de visagismo. Então, isso a gente apresentou na feira da BF. Avalia o óculos que é específico para o seu rosto. Para o seu rosto. Já está disponível lá? Na feira da BF. Já tá olha aí, meu. Então, ele detecta em fração de segundos o formato do teu rosto. Ele compara com o que nós temos dentro de loja,
Porque não adianta nada eu te ofertar algo que eu não tenho na loja. Aí o cara vai pro Eu achei concorrente. incrível isso, porque normalmente você ia na ótica assim, eu acho que é isso, né? Mas... Não, A gente já vê. ele embarcou o personal stylist ali. Que Não, e interessante. você vê a segmentação que é interessante, porque antes, até é assim, qual o formato do rosto? É redondo, quadrado ou triangular? Ponto, acabou. Sim. Mas assim, Formato diamante, formato oval. você vai formato... mais a fundo. Ah, nós usamos Assim, óculos. Sabemos o dilema que é na hora de trocar de Aliás, óculos. no final você... Olha, eu vou dar um endereço na loja pertinho aqui de você. Boa. Então, isso é importante, né? Então, é que ele analisa o rosto, o formato, né? E além disso, ele compara com o estoque de loja. Ele coloca no seu rosto o melhor formato que ele tem dentro do estoque de Que loja. interessantíssimo E aí ele isso. fala, pô, mas eu queria experimentar esse óculos, porque vocês são usuários de óculos, eu também sou, o André também é. A gente tem que colocar o óculos no rosto e se sentir bem com ele, confortável, né? Ele tem que ser confortável, você tem que gostar dele. Então, a partir desse momento, você já é direcionado, né? E a nossa venda é uma venda direcionada. Os nossos produtos estão à mostra, né? A gente estava falando sobre isso anteriormente. Antigamente, Tinha que pedir para pegar lá atrás. Você cria uma... O cliente era tratado como paciente dentro de ótica, tá? Então, o produto está aqui, ó, debaixo da mesa, guardado, fechado, com um vidro em cima, ou está no armário atrás do vendedor, trancado, né? Eu quero ver aquele, eu quero ver esse, eu quero ver aquele outro. No terceiro, no quarto que ele te propõe, né, às vezes de maneira errônea, né, você se sente incomodado, ou você sai sem comprar, ou você compra algo que você não quer. Né? Às vezes você fica sem graça de pedir pro vendedor, posso ver esse, só dois, esse, Exato, né? Cria uma fricção ali, né? Isso, é atrito, né? Um atrito, então, né? Atrito zero. O nosso formato é atrito zero. Então, nós temos lá 900 SKU na loja, os 900 estão à disposição do nosso cliente. Ele chega, ele faz o teste do visagismo, né? E depois ele vai e escolhe, né? O próprio vendedor já indica, olha, esse produto está aqui, e ele já escolhe o que ele quer, senta, coloca na frente do espelho. Muitas vezes volta lá no totem do visagismo para ver se é igual com o óculos, né? Pô, bateu, é isso aqui mesmo que eu quero e tal. E além disso, né, a gente está falando de dados, né, que é importante, a cada dia mais nós temos que ser assertivos, né, na proposta de produto, né, para esse consumidor. E nada melhor para você ser assertivo do que você você empoderar ele a tomar a decisão, a melhor decisão para ele. Então nós temos um software de anamnese, onde através dessa primeira anamnese, você vai entender quais as características da lente para aquele cliente. Tá? E você mostra depois, né, os corredores visuais, as ondas de distorção, os tratamentos, você mostra, você simula isso no tablet, e ele fala, pô, de verdade, aqui eu vou ter vantagem. Né? E além disso, né, você empodera ele percebe valor e ele investe mais. Né? A XP tem feito isso muito bem há muito tempo, né? Então ela capacita o investidor para que ele tome a melhor decisão e ele se sente mais empoderado a partir desse momento. Tem segurança, né? Tem segurança. Exato. Então é o mesmo caso nosso, tá? A gente capacita o nosso cliente a tomar a melhor decisão. Lógico, uma venda assistida a gente vai ofertar sempre o que é melhor para ele. E pensando nisso tudo, né? Agora nós embarcamos também a tecnologia dentro da loja de um mapeamento visual. Então, você sabe que os jovens, né, têm uma mobilidade de pescoço maior e com isso ele mexe menos o globo ocular. Né? E os idosos, né, a gente são jovens, né, idosos jovens aqui, né? Somos vintage. Somos vintage. Nós temos uma mobilidade mais restrita e daqui para frente pior ainda. Então você mexe menos o pescoço. Quem é da época do disquete, então, nem se fala, né? Da mobilidade, né? Já ouvi falar. Eu ouvi falar. A tendência, né, do globo ocular se movimentar é maior. Então, o teu mapeamento de visão, né, sua área de visão, ela acaba sendo maior dentro do espaço da lente. Olha, você vê que engraçado. Quem não é da área não tem ideia de que isso é um dos né? indicadores, Exato. né? Então, Interessante. E a partir desse momento, se você tem uma lente com um corredor visual muito restrito, né, você começa a não enxergar. Tá? Você tem distorções, né? Então você precisa, conforme a idade vai crescendo, o corredor visual tem que ser mais amplo,
para que você possa ter uma lente mais assertiva para aquela característica. Olha que interessante. Agora, você está falando bastante um pouco até da experiência do cliente, mas o franqueado, por exemplo, o Alain me levou uma consideração que eu tenho que fazer. Como vocês conseguem fazer com que ele compre essa ideia do estudo? Qual o nível de assertividade? Ou qual, por exemplo, o cara não comprou o que você indicou. Qual o prejuízo dele? É ele não ter estoque? Ou seja, como é que vocês fazem isso na rede de vocês? E depois eu quero que o André complemente com as experiências dele também como consultor. A gente acho que tem duas frentes aí para trazer. O franqueado novo, quando ele vai abrir uma loja, e o franqueado já está na base, mas ele ainda é um franqueado novo na base, porque o antigo, que já passou, vamos chamar de antigo, já passou por mais de 3 Páscoas, ele já confia nisso. Falou, poxa, eu vou aqui porque aqui... Assertividade é de quanto? Enfim, fizemos esse ano, a gente fez a 35ª Páscoa, né? Então tem história para contar, né? Eu vou contar uma história do bolo da Quaker, mas é muito então, disso, tá. 35 Páscoas, então, é muita coisa. Tem, né? Claro que a gente sempre precisa ter consciência de todo ano é um ano diferente, mas né, tem um patrimônio de dados aí que inclusive leva essa pessoa a escolher pela marca, né? Então assim, com o novo franqueado, vai desde a abertura da loja, porque quando um ponto é validado, diante de N estudos, quem faz a validação lá no local junto com o candidato franqueado novo é o consultor de campo, que a gente chama de consultor de negócios lá na Cacau. E ele vai com um business plan que é feito pela nossa área de inteligência de mercado. Essa área de inteligência, lá na Cacau, a gente desvinculou já há uns 3 anos ela da expansão, por uma questão inclusive de governança, né, para não ter o viés, poxa, mas o head da expansão, ele que comanda a área de inteligência, não, então ela está desvinculado. E esse business plan é feito com toda essa série de dados que a gente falou aqui, mais lojas espelho. O consultor de campo, na validação dele, ele pode fazer uma alteração na projeção de venda, porque aí entra a experiência dele de quem mora lá na região, porque esse cara ele mora naquela região, a ponto de, eventualmente, se ele reprova o ponto, olha, estimou aqui que vai faturar 1 milhão, não é, são 700 mil no ano e 700 mil inviabiliza, mas ele tem que justificar isso com clareza. E a mesma coisa se ele falar, se estimaram 1 milhão, não, é 1 milhão e 200. Pô, a gente fica feliz, mas fica feliz desde que ele também confirme isso. E o gerente de inteligência de mercado, ele tem meta de assertividade desse business plan. Então, isso é acompanhado o ano inteiro seguinte, né, os 12 meses seguintes. Essa parte do bônus dele, ele recebe se ele alcança X%, pelo menos superior a 85% da assertividade dos BPs. Né? E aí tem uma outra coisa, mas consultor de campo, ele abre loja, tem premiação, a gente passou a ter nesses últimos 3 anos consultor de campo com uma variável para abertura de loja, mas então ele vai abrir de qualquer jeito, né? Porque ele tem variável. Não, 75% da variável ele recebe somente 12 meses depois de operação da loja, se a loja tem aderência de 100% mínimo, no caso dele 100% mínimo, do resultado líquido. Né, e já não é nem o resultado líquido para ele também atuar com o franqueado na gestão de despesas operacionais da loja. Né. E na hora de apresentar esse estudo para o franqueado novo, que ele tem tanta coisa por trás que, além dos 35 anos de Cacau Show, que normalmente esse candidato novo ele tem credibilidade nesse estudo. Tem alguns casos, sim, já teve casos da pessoa falar, olha, eu quero pensar mais um pouco, ir no Sebrae para discutir com o analista do Sebrae, quero conversar com o franqueado da rede, e está tudo ok, é ótimo que isso aconteça. Né? E no caso do franqueado da casa, com mais 3 anos ele vem, e o franqueado novo vai passar por um Natal e uma Páscoa, a gente não tem uma grande dificuldade, porque esse cara, quando ele abre a loja, são 2 semanas de treinamento, e a segunda semana é presencial. Então, ele conhece bem a casa, enfim, a gente é muito transparente com tudo. Né? Agora, quando a gente entrega para ele uma sugestão de pedido de Páscoa, está aqui, seu pedido de Páscoa para essa campanha são de R$100 mil. Ele decide, tá? Ele fala, não, eu vou querer 70. A gente não pode obrigar, ele não obriga ele a comprar 100 mil. Só que a gente fala, cara, a sua tendência é perder venda, me explica o teu racional. Às vezes ele fala, não tenho caixa agora. Então, essa não vai pegar. Não vai pegar porque a Páscoa que ele começa a receber em 2 de janeiro e vende ali na campanha de Páscoa, metade dela ele paga 5 dias depois da Páscoa, a outra metade 30 dias depois da Páscoa.
Então a gente financia, né? Eu não gosto de falar financia porque dá a impressão de taxa e tal. A gente facilita a compra dele de Páscoa. Ou não, o cara fala, você me sugeriu 100, eu vou com 120 mil. Ou vamos comemorar. Não, peraí. Por quê? Da onde vem esses 20 mil a mais? A gente não quer que você sobre. Ah, não, porque tem uma venda corporativa que já está comprometida e tal. Né? Então, a gente não tem uma dificuldade. E aí, uma outra coisa que a gente também incentiva o franqueado, quando ele faz esse pedido, e aí a gente faz clusters de pedido, é o seguinte, poxa, ele aderiu 100% ao plano. Ele tem uma condição melhor do que o que não aderiu. Então vai de 100% até 70% de aderência à sugestão. Esse cara aderiu 100% ao plano. Ele tem uma condição de compra diferente, porque aí eu estou incentivando ele, e o novo, principalmente, ele fala, pô, os caras estão me dando uma condição melhor, eles acreditam, tem que acreditar também. Né? E aí a gente, é claro que acompanha sempre até a campanha, porque também a gente não quer que, você comprou, o problema é teu, se sobrar, o problema é teu. Não é, ele não pagou pra gente antes, ele não vendeu, ele vai ter dificuldade de pagar. Então a gente vai a gente trabalha lá até o domingo de Páscoa. A gente encerra a Páscoa ali no domingo, meio-dia, entendeu? Tá todo consultoria de campo. A expansão já abriu loja, estamos lá, mas a gente abriu loja, mas a loja está lá, então a gente está lá acompanhando. Assim, sexta, sábado e domingo de Páscoa, a gente está lá, não tem essa, né? Então, para que isso aconteça. Você falou duas coisas importantes aí. Primeiro, eu falo que a palavra móvel é o exemplo arrasta, né? Então, a gente tem lá um grupo de mentores, são franqueados que não ganham nada para ser mentor, tá? Mas eles são mentores porque são referências, né? Então, são referências na rede. Referência de venda, referência de gestão de gente, referência de gestão financeira, enfim, temos vários mentores na rede. E esses mentores, eles certificam as decisões da franqueadora, né? Então, lá na franqueadora, nós temos, cada mesa de líder tem uma cadeira com uma capa escrito franqueado. Isso é muito legal, hein? Tomou a decisão? Senta lá na cadeira do franqueado e pensa como ele, vê o que essa decisão está impactando lá no dia a dia dele. Tá? E você vai com isso criando uma simpatia desse franqueado às suas ideias. Né? E a partir desse momento, né, ele começa a acreditar. Você falou em acreditar no negócio. Né? E um outro ponto importante também é a questão da campanha de incentivo. Né? Eu não acredito em salário fixo para ninguém. Lá na franqueadora, de mamanda caducando, todo mundo, até as funcionárias do bem-estar, tem os seus KPIs aí que tem que ser atingidos. Né? E eu falo que a campanha de incentivo, ela faz com que todo mundo reme para o mesmo lado. Né? Então você rema para o mesmo lado, a expansão do mesmo lado da implantação, operação. Nós temos berçário, nós temos vários departamentos dentro da franqueadora que todos têm que ser sinérgicos e remar para o mesmo lado. Então, a partir desse momento, as campanhas de incentivo elas são muito importantes. Não só internas, mas também para o franqueado, para o time do franqueado, para o cliente. Todo mundo tem que ser incentivado. Perfeito. Né? Então, a partir desse momento, você começa a ter aí uma tendência única. Está todo mundo na mesma direção, né? E eu falo muito sobre vou falar do bolo da Quaker rapidinho. Não, peraí que eu já falo do bolo da Quaker, senão eu vou perder o gancho aqui. Eu quero saber do André essa questão dos franqueados aderirem, de como você vê esse mercado. Também, eu estou vendo a experiência da Cacau Show, que é grande, do Mercadão dos Óculos. É uma tecnologia cara? Quem pode fazer? Eu quero falar para o franqueadora menor também. Como que ela pode trazer isso? Você me perguntou que você ia falar. Ai, tá vendo? Se você não me perguntasse, eu já ia colocar. É assim, procurando democratizar as soluções, tá? Nem todas as franqueadoras estão no mesmo estágio, têm o mesmo porte, ou a mesma estrutura, ou a mesma dinheiro para investir nisso daí. E nem tem esses 35 anos de aprendizado. Tá? E a gente já teve um também, né? Um ano. Assim, ferramentas de geoprocessamento, tá? Pelo que me constam, acho que partem de R$1.000, R$2.000 mês. O que ainda pode ser muito apertado por uma franqueadora que está com um orçamento extremamente apertado. Né? Historicamente, do que a gente acompanha, quando isso não está embarcado no pacote ofertado pela franqueadora, tá? E isso passa a ser um opcional para o franqueado, tá? Que é de extrema validade, tá? Comparando às vezes com o investimento que ele vai fazer de 50, 100, 500, X mil reais, né? Normalmente muitos franqueados optam por não ter essa validação
de potencial, de território. É mesmo? Sim, por conta às vezes de custo. investimentos. Não, se não está, eu não vou fazer. E a gente já viu diversas vezes, entendendo muitas vezes a importância disso, a gente recomenda, puxa, franqueadora, embute no pacote, mesmo que isso de alguma forma tenha que ser repassado numa taxa de franquia, no royalties futuro, alguma coisa, ou pelo próprio benefício da assertividade de você montar a franquia correta, com a dimensão de faturamento correto, né? Então, assim, acredito que, assim, principalmente para os pequenos, a dificuldade é muito grande, tá? Apesar que hoje existem empresas terceiras, às vezes a ferramenta não precisa ser do franqueador, existem empresas que prestam esse serviço de consultoria, tá? Que tem lá, tem algum custo. É óbvio que o custo depende muito da profundidade do estudo. E a profundidade do estudo ela é tão ou mais importante quanto maior for o risco ou a dúvida sobre o negócio. Porque assim, não é só potencial, né? Quando você está montando o teu negócio, poxa, às vezes um franqueador que é fornecedor, puxa, olha o potencial, olha o volume de venda, a escolha da operação, ela tem que bater o potencial com o custo direto dessa unidade que dá o resultado. E também tem um comparativo, às vezes, com o investimento que você tem que fazer. Então, assim, se eu pudesse recomendar, assim, eu nunca abriria um negócio sem ter essa validação, porque no final das contas, o risco é do meu dinheiro de investimento como franqueado, tá? E o risco é meu. No final das contas, a conta quem paga sou eu, independente da crença. Acho que o franqueador vai ter a maior das intenções em me prover informações. Que nem o franqueador está lá para gerar, mas às vezes também ele não tem a informação, então eu preciso recorrer a terceiros. Quando você passa 35 Páscoas, 35 Natais, não sei o que, você não, e ele já tem um porte que ele tem uma área de inteligência de mercado, né? Muitos não têm, contratam... É um conforto, não, mas o que eu estou falando às vezes é a própria dificuldade do franqueador em dar essa certeza para o franqueado, até porque ele ainda não tem. Ele não passou, às vezes, 4, 5 natais num varejo de presentes, tá? Ele não fez operações fora do seu estado para dimensionar e entender que eu tenho que ter óculos diferentes ou grades de calçados diferentes, ou aqui faz inverno, aqui não faz, aqui chove, não chove, eu não vou vender jaqueta aonde não faz frio. Então, assim, tudo passa por um aprendizado. E quando você vai fazer a previsão, quanto maior o teu volume de informação que você tem, quanto mais clusterizado, de acordo com características específicas, tá? Hoje ainda essas ferramentas, elas ainda têm um ponto que é uma variável que eu estou dizendo agora, de repente alguém vir e fala, não, a gente já está considerando isso, que acaba tendo um impacto fundamental em resultado, mas que ainda não está muito claro, é a atuação do franqueado, porque isso também impacta absurdamente no modelo, né? Então, outro dia eu estava conversando, não, a minha ferramenta acerta 90x%. Eu falei, cara, impossível. Impossível por quê? Porque não cabe na tua ferramenta incorporar a variação que a gente sabe. Acho que o exemplo até que eu uso, porque às vezes aumenta 10, 20, 30%, então é 20 para cá, 20 para lá, então não dá para acertar alguma coisa, mas ele me dá o potencial, ele me dá o potencial ocupado ou pela canibalização. Acho que isso é um ponto bastante importante quando você começa a montar muito, quanto que eu tomo de mim mesmo, quanto que eu já ocupei, ou quanto que outros ocuparam desse mercado, né? Desse share of wallet que eu tenho. Então é um dinheiro específico. E nem sempre o meu concorrente é exatamente o cara que está vendendo óculos também na minha região, mas dentro do dinheiro do orçamento dele, em vez de gastar o dinheiro no óculos, ele foi no procedimento estético e levou o meu dinheiro. Então, isso que eu acho que é bastante importante. Mas voltando ali, acho que franqueadores pequenos ainda têm um receio de mergulhar de cabeça nesse tipo de solução, mas assim, existe solução pontual. Ao franqueado eu recomendo que, se não está no pacote, vai atrás, porque
é importante, ajuda pra caramba, tá? E o resultado se paga, muitas vezes, né, pela assertividade de... E principalmente, assim, existe o cálculo do potencial, existe a escolha, porque não é só, eu vou abrir, eu não vou abrir, eu vou abrir, mas em qual desse endereço? E muitas vezes a gente se depara com duas oportunidades. Olha, eu tenho aqui, eu posso montar no shopping, eu posso montar num strip center, eu posso montar numa loja de rua, na rua da frente ou na rua de trás. E eles chegam num detalhamento e falam, puxa vida, olha, faturamento é isso. Poxa, quando eu trago isso daqui para cá, eu falo, puxa, mas o faturamento versus não sei o que, às vezes eu vou estar até no segundo ou terceiro maior faturamento que me gera um resultado maiorzinho. Então a gente pode ser bastante assertivo e otimizar o meu investimento. E às vezes com o dinheiro de uma loja eu monto duas, se couber, né? Se no estudo couber. Você falou um negócio muito interessante, que essa coisa da dimensão humana, que isso nas análises também são importantes, porque é o seguinte... Poxa, aquele franqueado não realizou a projeção. E aí tem que isolar aquilo para análise no conjunto da próxima temporada. É o seguinte, poxa, teve uma separação, teve algum problema de saúde na família. Tem essas situações que a análise preditiva ela não enxerga, mas aí, e de novo quem está na ponta normalmente é o consultor de campo, precisa trazer isso para na análise do próximo ano você considerar esse fator, que isso é muito relevante, né, André? Não é? Agora, você vai condenar uma característica geodemográfica por conta da atuação da particularidade. Pois é, de negócio, entendeu? Que é a operação. Ele não recebeu a informação que ele precisava, Pois é. É fundamental. Por isso, estatisticamente falando, você tem que desconsiderar as piores curvas e as melhores. Pois é. Então, você trabalha na faixa do meio aí para poder ter um dado mais assertivo, né? Agora, com relação ao novo franqueador, você disse, experiência própria, tá? Referências. Vale a pena investir, tá? Investe nessa ferramenta, porque essa ferramenta ela vai determinar uma série de coisas. Ela vai determinar a assertividade na escolha do ponto, ela vai acertar, ela vai determinar o range de atuação daquela loja, a faixa etária, enfim, tem vários fatores ali, várias variáveis que podem estar influenciando diretamente no plano de negócio, ou seja, no resultado da loja, né? E que se você não tiver a ferramenta, você fica sério. E hoje está mais acessível do que há 10 anos, há 15 anos, né? Tem mais ofertas. Falou, a partir de Pois é. Né, agora, eu tenho curiosidade, eu ia deixar para depois, vou perguntar aqui, a coisa da cadeira do franqueado tem mesmo lá, fisicamente? Não, porque eu adorei essa ideia, vou levar essa ideia, eu vou levar essa boa prática. Eu tiro a foto e te mando. Cara, eu vou levar essa boa prática para lá. Tá, como essa daqui e tal, mas todo departamento tem uma cadeira. E geralmente quem está sentado nela é o líder. Adorei a ideia. Então é uma capa, a cadeira é preta, a capa é vermelha. Olha, me permite concede o direito de uso da ideia lá, porque olha... Mas vou te levar na visita lá, vou te levar adorei, rapaz. Combinado. Você com o nome do cada um. Olha, eu falo que o Fala Franchising tem muito disso, e não é só o Arlan que vai utilizar, porque todo mundo que está nos assistindo, a gente outro dia teve o Des, presidente do CNA, ele veio aqui e comentou, quando a gente estava falando de selo de excelente franchise, que no CNA é uma meta. Então, aí o Fábio Rotti da 5 a 7 falou, poxa, eu vou levar isso. Então, assim, eu ouvi esse episódio. Você ouviu, né? Eu tá vi. vendo? Então, tudo que a gente fala, que a gente utiliza e ajuda muitos franqueadores e franqueados que estão nos assistindo. Selo de excelência ABF e 5 estrelas da Pequenas Empresas e Grandes Negócios é KPI e é gatilho. Aí, ó, outra, tá vendo? É gatilho para 14º. Excelente. Ô, Gustavo, mas você não vai me fugir, não? Porque eu sei que eu quero saber a história da Quaker. Ah, legal. E agora, conta, porque a gente está quase E finalizando. a da Quaker tem muito a ver com o que é o franchising, né? Então, por exemplo, eu não sei fazer bolo, eu vou no supermercado, né? E eu vou comprar farinha, o chocolate, comprar isso, comprar aquilo. Eu não sei quanto eu tenho que comprar, não sei o que eu tenho que comprar, né? Então, o que eu faço? Eu vou lá e compro uma caixinha da Quaker de bolo, tá? E atrás da caixinha da Quaker, ela tem lá como que você tem que fazer aquele bolo. Então, ó, são 3 ovos, 3 colheres de manteiga, uma caneca de leite, isso e aquilo, o formato da assadeira, o tempo que aquilo que fica dentro do forno, né, enfim. E aí o Gustavo pega, leva a caixinha do bolo da Quaker para casa e ele olha lá e fala, pô, não tenho leite, só tenho água, vou colocar água mesmo. Não tenho 3 ovos, tenho 2, vou colocar 2. E o meu gás está acabando, eu também não posso, né, fazer os 30 minutos. Vou ficar só 20 ou 15, né. Com certeza eu não vou fazer o bolo da Quaker. Vai dar ruim. Tá, vai dar ruim.
E eu paguei mais caro pela caixinha do bolo da Quaker. Se eu tivesse comprado os ingredientes separadamente, né, com certeza eu ia ter isso mais em conta, né? E o franchising é exatamente isso. A partir do momento que você tem uma taxa de franquia, você tem royalty, né? Você tem a franqueadora ali à sua disposição, o suporte da franqueadora, né? Por que não utilizar isso? Por que não seguir o que está dizendo lá na caixinha da Quaker? Então a análise preditiva tem muito a ver com isso, né? Então nós estamos aqui analisando o mercado, nós estamos aqui estudando dados, nós temos também o nosso departamento de inteligência de mercado, né, que também nasceu dentro da expansão. Quantas unidades vocês estão hoje? 630 em operação. Hoje já dá um trabalho. 720 comercializadas. Já dá um trabalho. Já. O sonho grande são as 1000 que você atingiu lá atrás. Cara, vocês vão atingir isso, é uma delícia, viu? Um sonho grande aí, em 2025, se Deus quiser, a gente comemora ele, né? Mas é isso, né? Se você tem toda uma estrutura, né? Toda uma vivência, toda uma expertise, né? Para poder ofertar para o franqueado, né? Por que não utilizar isso, né? Por que eu paguei a taxa de franquia, então? Por que eu estou pagando royalty, né? E por outro lado, a franqueadora também tem que ser admirada pelo franqueado. Ela tem que ser o mais assertiva possível. E a partir do momento que esse franqueado chega no dia 10, ele olha aquele boleto, 5% do faturamento bruto dele ali. Você entendeu? Ele fala, vou pagar com gosto porque realmente vale. Né? Vale muito tudo que eu recebi aqui. Exato. E eu queria perguntar também para o André, eu não sei se isso afeta alguma coisa em termos de análise de dados. A LGPD mudou alguma coisa para captura de dados, para ajudar nessa análise? E aproveitando, eu queria que você contasse algum case que você tem visto no mercado, até em relação a isso, você sempre atendeu a tantas empresas. Conta um pouquinho para a gente, André. Vamos lá, acho que a LGPD sim impactou na captura que você tem dos dados, acho que principalmente a captura da tua unidade direto do teu cliente. Tá? Eu não sei te dizer se isso impactou a coleta do que essas empresas fazem de dados, que em grande parte os dados são públicos, né? Então elas utilizam dados públicos que estão disponibilizados, mesmo que não estejam em pacotes, né? Eles fazem as coletas, fazem as suas respectivas pesquisas, né? E devem, por conta de atender empresas de extremo... Falei que ia bater aqui. Não tem problema, pode... Demorou. Demorou. Mas por atender empresas de porte que tenha uma governança bastante exigente, eles devem estar atendendo regularmente o que prevê essa nova legislação. A tua segunda pergunta... Eu queria cases, experiência no mercado com essa questão de análise preditiva, porque aqui você pode também representar desde o pequeno ao grande o que você tem visto no mercado. Não, assim, para todo mundo que a gente está colocando, a gente está atuando e recomendando a utilização. Tá? O que acontece? A análise preditiva, ou que seja, que ela é usada em vários momentos, aqui a gente citou exemplos na expansão, na definição do potencial, onde eu posso, onde eu não posso abrir, uma vez que eu posso abrir qualquer endereço. Né? Então, é o que eu falo, com a utilização disso, a gente tem tido uma queda de... É que é muito difícil estatisticamente você analisar alguns itens, porque a gente acabou de passar por um período de pandemia. E até no Brasil é difícil, vocês têm muitas variáveis para calcular, né? Que a gente tem dados, condições atípicas e condições imprevisíveis, que impactam absurdamente o nosso histórico. Então a gente vem e a gente tem usado muito mais recentemente essas ferramentas, acho que no momento mais conturbado do que a gente podia dizer como o normal da operação. Mas assim, diante de todo esse cenário, tem despencado absurdamente o volume de unidades fechadas, tá? o grau de mortalidade, se você conseguir apartar essas questões imprevisíveis. Tá? Então assim, por exemplo, hoje a gente trabalha com assessoria numa rede de esmalteria, tá? E assim, hoje não é montado nenhuma unidade que não passa por uma avaliação de território. Então, como que é na prática aquilo ali? Por mais que ainda é ponto de rua tem a sua grande dificuldade em ter informação disponível, é feito a região que o franqueado teria afinidade dentro dela, é localizado, uma vez identificado o potencial,
a quadra onde ela tem que montar, então você manda, é uma coisa que chama um mapa de calor. Então, uma vez que você sabe quem você quer, eu quero um público feminino, com essa idade, com essa renda, e são várias análises, e você sabendo quem você quer encontrar, em que momento, ele vai te desenhando onde tem a maior concentração disso daí, de forma a te dar um mapa da mina, das várias regiões dentro daquele território, aonde você deveria procurar. Às vezes você vai lá, você acha. Às vezes você vai lá, todo mundo já achou antes de você. Então você escolhe, seleciona cada um desses pontos, traz. A franqueadora novamente se depara com essa informação e acaba fazendo o processo de aprovação. Tá? Mas o engraçado é que assim, é a quadra, porque não é a rua, e é o lado. Então, às vezes você tem uma rua lá de 5 quarteirões, serve esse. No quarteirão do lado, é o outro lado da rua. Já é totalmente diferente. Eu estou vendo o pessoal concordar aqui. E após aquilo ali, não é nem naquela rua, você já vai para o outro lado ali. E ainda depende do ciclo de maturidade da franqueadora. Né? A gente hoje, claro que a gente sempre quer o melhor espaço. Mas a marca já contribui para que a gente às vezes esteja ali no segundo espaço, no terceiro a gente não vai. Você está no início de ciclo, de colocar a tua marca, não abre mão de estar num lugar em que o consumidor vai ver aquela marca, ele precisa ver aquela marca. E depois você consolidou, ele já fica sabendo que tem a marca em outro lugar. Tem um outro ponto importante que eu falo, é o seguinte, ponto comercial e esforço comercial, eles são inversamente proporcionais. Então, se você tem um excelente ponto, teu esforço é menor. Perfeito. Se você tem um ponto ruim, teu esforço é maior. Então, se você economizar no ponto, você vai gastar no esforço. É aquela expressão, tem que fazer o ponto agora, né? Você vai gastar no esforço. Né? Então, é uma economia, na minha opinião, né? É uma economia burra. Se um potencial franqueado bate aí em vocês, fala, olha, eu queria abrir uma loja aqui nessa região, vocês fazem uma análise, se não tem, vocês avaliam, falam, aqui não. Sim. Vocês falam, não, aqui não vai ser bom? Vocês falam não? A gente fala não, e também a gente adaptou o negócio, né? A gente criou um modelo que a gente chama de FIT. Estava comentando com o André e com o Arlan. Ela tem exatamente a metade do custo operacional e a metade do custo de implantação de uma unidade standard. Tá? Então ela acaba se encaixando em alguns pontos que talvez não tivesse uma unidade franqueada. Por exemplo, municípios abaixo de 50 mil habitantes, abaixo de 30. Temos casos de abaixo de 20, tá? E que a loja performa muito bem. Né? Tem uma franqueada em Uberlândia, ela tem 4 lojas em Uberlândia e uma em Monte Carmelo. Ela falou, se eu soubesse que era tão bom abrir tinha feito Monte Carmelo antes. Mas ainda assim, lá em Monte Carmelo, a localização do ponto dela precisa estar no lugar certo, né? Faz toda a diferença. Mas adaptar o formato da loja à realidade da praça é importantíssimo. Perfeito. Como algumas ferramentas têm uma segunda geração, um módulo adicional, que é uma calculadora de faturamento. Então, não só você dá a localização, como você começa, é que eu falei, esse é o mercado, mas o que a tua operação oferta ao mercado? Então, eu estou com uma loja. Essa loja, além de estar nesse endereço, ela tem 10 metros de frente. Ela tem 5 vagas, ela tem 4 checkouts, tá? Ela trabalha disso daí. E com isso você vai criando o teu banco de dados de forma a ele, aí sim, inteligência artificial, criar os algoritmos que permitem a presunção. Mas, até colocando, eu sou franqueado também, eu tenho uma franquia do Sushi Chic, tá? E até às vezes para caracterizar que às vezes site location é fundamental, às vezes nem tanto. Então eu tenho uma operação que ela não põe a cara para o mercado. Então, na verdade, o que eu preciso? Eu preciso de características completamente, eu não preciso de visibilidade, eu preciso de acessibilidade, eu preciso ver quais são
o endereço que faz uma entrega acontecer no menor tempo, porque tempo é uma moeda... É uma dark kitchen, então. É uma dark kitchen, mas tempo é uma moeda fundamental, porque às vezes quando você vai lá na tua ferramenta de busca, você fala, o que eu consigo comer em 30 minutos, o que eu consigo em 40? Não, minha fome não é para 40, é para 30. Então, se eu consigo em determinada hora atender em 30 minutos, eu estou com um diferencial competitivo que impacta absurdamente. Aí fala, poxa, então vamos trabalhar previsibilidade de faturamento. Então eu ponho a minha previsibilidade de faturamento baseado no meu histórico. E aí começa a imprevisibilidade. Eu não sei naquele dia, naquela semana, como que eu vou aparecer na ferramenta de busca. Se eu estou na primeira colocação, na terceira ou na segunda página. Tá? E assim, é absurdo o quanto que essa diferença de exposição impacta diretamente. E aí é o que eu falo, puxa vida, cadê o cálculo do meu futuro ali? Não, é alguma coisa que a gente tem. A gente já abandonou a lâmpada, já abandonou a bola de cristal. Porque são variáveis que independem e que tem que estar alinhado. Então eu sei que às vezes eu vou estar aqui, às vezes eu vou ser o primeiro, às vezes o terceiro e tal. Então eu trabalho pelas minhas notinhas para me qualificar, mas ninguém conhece direito o algoritmo que eles usam para te colocar ali no formato. Mas assim, trabalhar para tentar buscar o resultado, às vezes não podendo ter a certeza do atendimento dele por variáveis que estão completamente fora da nossa gestão e faz parte um pouquinho do negócio que a gente tipicamente trabalha. Olha, eu não preciso de muita análise preditiva aqui, porque o meu tempo está acabando. Então, assim, eu preciso fazer uma pergunta para cada um, então eu vou passar essa última rodada. Primeiro, eu também quero falar que o Arlan, que já escreveu vários livros, está lançando este livro, o Empreendedor de Coração. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco desse lançamento, que ajuda todo mundo aí no mercado, e não vai escapar daqui, porque aqui, eu não sei se eu avisei vocês, todo mundo que passa aqui, aliás... Lembrando que esse podcast é patrocinado pela Sultis, a plataforma de gestão e negócios em franquias. E ninguém sai daqui sem dar uma novidade, sem dar um spoiler. Então, além de falar do livro, eu quero que você conte sobre a previsão da Cacau Show, que vocês esperam do ano e para o ano que vem. Tá bom. Bom, eu sou suspeito de falar o que eu vou falar, mas assim, eu estou apaixonado por essa obra, viu, André? Porque... e o título eu acho que é muito fiel ao que tem aí dentro, o conteúdo. Esse livro ele foi construído com entrevistas com franqueados de diferentes redes e segmentos. Então eles não são, tem um franqueado Cacau Show, mas todos os demais são de diversos locais do país, de diferentes redes, segmentos. Tive a alegria de ter o prefácio do Eric Cavalieri, que é um multifranqueado da Boticário, que tem uma história linda, né? O pós-fácio do João Batista, diretor do Rei do Mate, aqui junto da BF também. O João Batista já esteve no podcast e o Eric vai estar, se ele está escutando, já sabe, já se programa. Olha aí. E nesse livro, os franqueados, eles contam a história de vida deles. Não é assim, olha, me fala a partir do momento que você passou a ser um franqueado. Não, a coisa começa, quais que eram as tuas referências na infância para você chegar onde chegou. E como eles chegaram à franquia, como eles chegaram ao sucesso, mas com histórias, com construções, então do franqueado que ele conta toda a aventura dele no Japão para conseguir acumular recursos e abrir as lojas que ele abriu depois quando voltou para o Brasil, né? Do franqueado, a gente tem aí um franqueado Chili Beans, o Edu, que é uma figura, eu adoro o Edu. Ele é o maior franqueado da Chili Beans no Brasil, com 25 lojas, todas as operações do aeroporto de Guarulhos são dele, e ele começou a história dele como vendedor de chão de loja na Chili Beans. Mas tem um pedaço antes de ele começar como vendedor que você fala, cara, tinha tudo para não dar certo e esse cara deu muito certo, né? E deu muito certo. E o dar muito certo também, claro, financeiramente, mas não só financeiramente, né? A realização. Então tem uma franqueada Maria Brasileira de Foz do Iguaçu, né, que é apaixonante a história dela. Ela tem uma unidade, mas ela exala otimismo, a história dela, né? Então ele traz essas histórias dos franqueados. E a minha proposta de entrega com esse livro é que ele leve inspiração para franqueados das mais diversas redes, para quem está pensando em ser um franqueado ou está pensando em ser um empreendedor, independente do segmento de franquia ou não. E no meio do caminho, eu entendi, tenho essa expectativa, que isso também contribua com franqueadores no momento de se aprofundar e entender um pouquinho melhor aquele candidato que ele está querendo entrar na rede, que tem uma história por trás daquela pessoa
que pode fazer ele ser um dos melhores franqueados da tua rede, mesmo que ele não tenha sequer o curso superior. Né? Então, assim, foi uma jornada deliciosa. Né? O lançamento foi essa semana, foi assim, um dos dias mais felizes da minha vida. Né? E fica aqui meu público agradecimento a todo mundo que direta e indiretamente ajudou, contribuiu para chegar no resultado aqui. Meu, viu, mas, Alain, Cacau Show, quero saber, previsão de negócios deste ano, ano que vem? Esse ano a gente está caminhando para encerrar com 600 novas operações, né, abertas. O ano que vem a gente está planejando, porque tem espaço. A gente hoje, com as 4.021 no total, a gente ainda não alcançou 13% do mercado nacional de chocolates. Então ainda tem bastante coisa para acontecer. O ano que vem a gente está planejando algo em torno de 500 novas operações. E a novidade a gente começa, não é uma unidade franqueada, por enquanto vai ser um apêndice ali de quem já é franqueado, mas é a Vending Machine, Cacau Show, né, que a gente vinha estudando esse projeto. Acho que ano que vem ele começa a rodar e eventualmente pode virar um modelo franqueado, né, esse modelo, mas a gente tem aí ano que vem mais disponibilidade de chocolate para o nosso cliente através da Vending Machine. Rolou muita análise preditiva, hein, para chegar nisso. Né? Gustavo, quero que você comente também as previsões aí do Mercadão dos Óculos. Legal. E nós estamos aí num ritmo também forte de inauguração, né? Não tão quanto o Alain, mas estamos rumo aos 1.000 ali, ó. Rumo aos 1.000, isso aí. Né? Isso é uma mantra dentro da franqueadora, o nosso sonho grande. Esse ano nós vamos inaugurar aí perto de 200 lojas. Chegamos aí, vamos bater o número de 700 unidades em operação. Né? Inauguramos 19 em agosto, inauguramos 19 em setembro. Vamos inaugurar mais 20 e poucas lojas em outubro. Não tem um número fechado ainda, talvez algumas passem para novembro. Novembro um número bem parecido. E dezembro a gente sabe que o ritmo de inauguração cai um pouquinho, né? Mas também deve ficar por volta aí das 10, 12 unidades. Né? Vou dar uma ideia para ele vai ter que ter a cadeira com franqueado número 1.000. Número 1.000. Olha aí que legal. Eu vou fazer essa loja tem que ser festejada pra caramba. Vou fazer um contrato diferente, nós vamos escrever ele em pergaminho. Maravilha. E para o ano que vem, né, a nossa projeção aí são mais 250 unidades. E a ideia é que o nosso sonho grande se realize no ano de 2025. Né? Então está tudo programado para isso, nós estamos convergindo para esse momento. Para quem não conhece, faço o convite, conheça a nossa sede. Estamos há um ano nela, a nossa sede está pronta para dobrar, né? Ou seja, já está pronta lá, a estrutura pronta para dobrar, então a gente está vendo de fato aí um futuro bem interessante no nosso segmento, com a nossa marca. E eu diria que a grande vedete do momento, aí, vamos falar assim, a grande notícia do momento dentro da nossa rede é de fato a tecnologia embarcada que a gente está trazendo para as lojas. Né? O visagismo, o mapeamento de visão, né? As anamneses, as ferramentas aí que fazem com que esse nosso cliente esteja empoderado, né? A cada dia mais empoderado. Né? Cliente ou franqueado, né? Porque é tanta entrega de dado também, aí que eu vou te falar. E nós temos, né, o nosso grande propósito, né, que é cuidar da saúde visual para transformar a vida das pessoas. Isso a gente tem aí estampado na nossa pele. Né? Então esse é o nosso grande propósito que nos move. É isso aí, muito obrigada. Obrigado. Agora, André, quero saber de você também um pouco de previsões para o mercado, para este ano, para o ano que vem. Conta pra gente. Pode não ser o chato, estraga prazer, mas eu não posso falar, né? Eu sou sócio também de uma boutiquezinha de M&A, então assim, mas em linhas gerais são coisas que não dá para se contar, mas assim, vão ser movimentações bastante. Olha, vem fusão e aquisição aí, gente. Aí no mercado, coisas que devem estar acontecendo, acho que o mercado está bastante propício, ele vem sofrendo um nível de profissionalização muito grande na competência dos franqueadores, muito grande no nascimento hoje de estruturas de franqueados muito mais competentes, focadas em gestão e compartilhamento de soluções. Eu acho que uma das coisas que a gente pode salientar é o crescimento dessa competência desses operadores que deixam de ser muito suficientes e passam a ter
importância bacana, seja crescendo dentro da própria rede ou criando estruturas. Talvez assim, uma grande dúvida que a gente tem é o que essa reforma tributária vai nos trazer de novos desafios, que vai orientar ou reorientar, ou as análises preditivas estão loucas lá botando variável, né? Isso aí. Ou desmontar totalmente os desenhos de estratégias que a gente tem feito, tá? E acho que um ponto importante aqui, acho que a gente focou muito em faturamento, a gente focou muito aqui em localização, mas a análise preditiva também funciona para perfil, tá? De pessoas, para perfil de gestão. Acho que a gente acabou não abordando muito nisso, mas assim, são coisas que têm relacionamento direto, tá? Perfil, potencial e potencial aplicado. Enfim, é um dos grandes pilares que impactam no resultado, por mais bem formatado e estruturado que é essa franqueadora, que é o conceito que essa franqueadora oferece ao mercado. Já podemos marcar outro podcast só para falar do perfil. Rico, gente. É verdade. Demais. Mas eu quero agradecer muito a presença de vocês, dizer que para quem está nos escutando, vocês podem enviar suas perguntas, dúvidas, o e-mail é comunicacão@bf.com.br. A gente vai passar para essa galera aqui, vai passar para o pessoal da Comissão de Expansão e Pontos Comerciais, que é quem originou esse podcast, ela leva a assinatura da comissão. Então, eu quero também lembrar que esse podcast foi o patrocínio da SULTS, a plataforma para a gestão de negócios e franquias, e pedir para que todos continuem nos acompanhando. O próximo episódio vai ser gravado direto da Convenção ABF do Franchise, lá em Mandatuba. Então se preparem que vem muita coisa legal e muita gente boa, que nem essa galera aqui, muito legal que foi hoje. Muito obrigada a todos. Obrigado. Valeu.